Olá a todos que nos acompanham em mais um U3Cast. Hoje é um dia histórico, não é qualquer episódio, né? Nós estamos recebendo aqui 3 pessoas que simbolizam uma boa parte da história do varejo cearense, né? Rian Burgo, Teca e Aninha, do Grupo Ximenes, vão compartilhar com a gente essa história inspiradora, né? Não só para os negócios, mas para as famílias empresárias e todo o seu legado que vem sendo construído e faz toda a diferença na história do nosso estado. O título de hoje é Grupo Ximenes, União e Trabalho que Transformam Pessoas e Lugares. E para a gente começar o dia, né, eu queria pedir para vocês se apresentarem para o público que nos assiste, porque é uma grande conquista ter os 3 juntos. Normalmente você já viu algum deles por aí, mas os 3 juntos, né, é uma grande conquista e a gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês agora. Muito bem, uma pequena apresentação. Meu nome é Rian Burgo Ximenes. Atualmente eu sou presidente do grupo e que a gente vai falar que grupo é esse. Quem compõe, quais são as empresas e tudo enquanto. Eu sou Ana Luísa, né? Eu estou como vice-presidente do Grupo Ximenes e hoje estou como a CEO do Ponto da Moda. Me chamo Tereza Cristina, mais conhecida como Teca. Eu sou vice-presidente do Grupo Ximenes, da parte de ativos. E no Ponto da Moda eu estou como diretora financeira. Muito bem, né? E uma das coisas mais lindas desse grupo familiar é a união, né? Tanto que é um dos valores sólidos, né, que construíram a base de todo esse grupo. Mas eu queria ouvir do Rian Burgo, do nosso presidente, né? Como essa história de união, trabalho e visão de longo prazo, que é tão característica de vocês e dos investimentos que vocês vêm fazendo ao longo do tempo, né? Como que essa história começou, né? Quando vocês olham para trás, quais foram os pilares que sustentaram essa história desde o início e que até hoje guiam cada decisão de vocês em conjunto? Ana, você falou muito bem. São pilares, são cultura herdada dos nossos pais. Hoje nós ainda temos a graça de conviver com a nossa mãe, que tem 90 anos de idade e que, por incrível que pareça, trabalha todo dia conosco. Então nós temos essa honra de ter a matriarca conosco. O papai nos deixou muito cedo. O Ponto da Moda começou com todos nós em 1985, que esse ano fizemos 40 anos. Eu e meu pai, nós viemos do Armazém do Sul. Muitos aqui vão saber de quem eu estou falando. O Armazém do Sul era semelhante ao Otoshi, que lamentavelmente também não tem mais, né? O Otoshi fechou as portas, que é o Esplanada que fechou as portas, que o Armazém do Sul fechou as portas, lamentavelmente. E o grupo Serrolim, eles eram que dominavam o mercado de confecção. Começaram com tecido, Casablanca também, começaram com tecido, cama, mesa e banho, e depois eles passaram para a confecção. E eu e meu pai, que trabalhávamos no Armazém do Sul, que o Armazém do Sul era do meu tio, o papai tinha apenas 3% e era de boca. E quando nós saímos lá, tanto o papai saiu como eu era chefe de compra. Eu coordenava uma equipe de 6 compradores que eu entrei como vendedor lá, né? Então, com 19 anos, eu já comandava toda a parte de compra do Armazém do Sul. E aí a gente sai, eu e o meu pai, e fundamos a primeira loja, começando do zero. Uma loja na Guilherme Rocha, com 100 metros quadrados, 10 por 10. E ali a Tequinha veio, minha mãe, veio o Paulo, meu irmão, a Ana também trabalhava, ela fazia faculdade
de psicologia, mas sempre estava ali acompanhando também nas férias dela e tudo. Então, já começou, era muita gente para pouco negócio. Era bom porque quando chegava todo mundo enchia a loja, só 100 metros quadrados. Dava a sensação de loja cheia. Vendia mais 500, né? É brincadeira. Mas no segundo ano, em 86, nós abrimos a segunda loja, que foi também 100 metros quadrados, na Senador Pompeu, com 5 metros de frente por 20 de fundo. E houve o plano Sarney em 86, que não deu certo, e que em 87 a inflação chegou a 87% ao mês. Uau! Foi uma loucura. E para quem estava começando o negócio, descapitalizado, porque tinha aberto a segunda loja, foi muito difícil. Eu digo que a gente não quebrou porque Deus não quis, e tinha essa história para ser contada. Porque nós vendemos tudo que tínhamos, que não era muita coisa. Tudo que tínhamos era 100 cabeças de gado lá no Canidé, que a dinheiro de hoje uma cabeça de gado vale R$3.000, gado perdura aqui do sertão. Então nós estamos falando de R$300.000, dinheiro de hoje. Sim. E papai tinha uma D10, que hoje equipara-se uma Hilux. Sim. Usada, que valia mais uns R$300.000. Então tudo que nós tínhamos era R$600.000 que botamos dentro do negócio. E não foi suficiente, e tivemos que pegar dinheiro emprestado. O famoso Banco Progresso, que até fechou. Pegamos dinheiro emprestado no banco, e meio que uma ilusão, porque na época do plano a inflação camuflada era 0 de inflação, então era um jurozinho de 1,5%, e que ficou a dívida, aquele empréstimo quase que impagável. Em 87, passado esse problema, nosso pai tinha 50 anos de idade. E para você ter uma ideia, um homem de 50 anos de idade daquela época se sentia um velho. E o papai tinha muito medo de o seguinte: olha, a gente quase quebra. Conseguimos reverter no próprio 87, não tinha venda, foi um período de muita dificuldade. Endividados, sem patrimônio, sem coisa alguma, nem carro para rodar nós tínhamos. Na troca dessa D10 entrou um Fusca, e a gente andava num Fusquinha. Uns iam de ônibus, outro de Fusca para trabalhar. E aí papai dizia o seguinte: olha, arrume alguma coisa para você fazer, porque seu pai não tem idade de quebrar. Disse para mim. Eu sou o irmão mais velho, e na época quem mais tinha experiência, e eu queria impor essa política de alto giro e como se cresce, economia de escala. E o papai disse: não aguento, porque vocês são jovens, começam um negócio, arrumam um emprego, mas quem é que vai dar emprego a um homem de idade como eu? E aí eu fui ser representante comercial, porém meu escritório de representação era em cima da loja. Então a gente estava sempre acompanhando, eu acompanhava bem o desenrolar das lojas. E a política do papai era aquela: comprava por 10, vendia por 20, ganhava 20%, porque tinha uma boa marcação para a época. Hoje essa marcação nem dá mais. E era assim que, devagarzinho, com 1 ano, 2 anos, repôs o gadinho, comprou de novo o carro dele, aquela coisa toda. Nós tínhamos vida muito simples, como tem até hoje. Mas aquela receita, todos os amigos dele que não quiseram, por opção, disseram: não, eu não quero crescer, eu quero ficar só com uma loja, 2 ali, tal. Não funcionou. Lamentavelmente, todos que optaram por aquilo, ou seja, é muito importante isso que eu estou dizendo, não sobreviveram. Todos foram engolidos. O mercado engole. Nós, empresários, a gente não trabalhamos por ambição,
Trabalhamos por vocação, trabalhamos para fazer uma sociedade melhor, para gerar emprego, impostos e tudo mais. E somos obrigados a estar sempre em crescimento. É uma necessidade, uma obrigação de todo o negócio, porque senão você é atropelado. Então, eu fui ser representante comercial e fui muito bem sucedido, modéstia à parte. Tinha bons contatos, que eu era comprador e etc. E tinha uma vida super confortável. Eu tenho uma vida de esportista, que eu pratiquei motocross, eu comecei no motocross, depois rally de velocidade, e foram 40 anos... Paris-Dakar, gente. Está sendo muito humilde aqui. Aí é outro podcast. Então, essa minha vida de esportista, por representante comercial, era muito conveniente, porque eu batia minhas metas, eu não trabalhava no Carnaval, Semana Santa, o Natal não era muito exigido, eu ia ajudar nas lojas e eu tinha muita liberdade para estar correndo no Brasil inteiro o meu esporte. E ganhava bem, era muito satisfeito. Foi quando o papai faleceu em 91. Papai morreu de cirrose, mas não era por excesso alcoólico. Ele, aos 18 anos, tinha pego uma doença que atacou o fígado dele, e aos 40 anos de idade também pegou outra doença que atacou o fígado. Então, e ele tinha um pouquinho de vida desregrada, mas não era grande, ele não morreu de alcoolismo, longe disso. E no tratamento da doença dele, houve um diagnóstico também errado, que ele tomou antibiótico que não podia tomar e etc. E teve essa fatalidade. Pegou nós todos de surpresa. E eu ainda trabalhei mais um ano, 91, 92, tentando conciliar a representação com as lojas. Aí eu volto para as lojas, que eu era mais velho, e digo para a Teca, para a Ana, para o Paulo, para a mamãe, e disse: olha, nós temos idade de quebrar. Nós vamos botar para quebrar. Apertou o turbo. E nunca mais tirou o dedo desse turbo. Pronto. Né? Aí voltei para dentro das lojas, as representadas eu dei para o meu preposto. Sim. No primeiro ano o pagamento foi: o que tu produzir, a metade é meu, a metade é tua, e no segundo ano em diante tudo é seu. Sim. Assim foi. E nós, a cultura que o nosso pai deixou de grandes valores. Por exemplo, todo mundo pode atrasar, menos nós. E nós mantemos essa honra até hoje, que é uma obrigação, mas quando se passa por dificuldade, que é um país maluco desse, como eu disse, a gente quase quebra, mas a gente mantém a honra até hoje. Nós nunca atrasamos nada, coisa alguma, sem ninguém durante 40 anos, e é assim que a gente pretende passar para as novas gerações esse legado de seriedade. Então, papai dizia outra coisa: o malandro de verdade é o honesto. Então, seja honesto, que todas as coisas boas vão vir para você. Então, foi outro grande ensinamento, dentre tantos outros. Então, era um homem muito sério, muito decente, muito amigo. Posso falar do papai? Mais interessante, que eu acho assim também, ele tinha muito a força do trabalho nele era uma coisa muito forte, né? O papai viveu para trabalhar muito, né? Então ele nos passou isso com muita fortaleza. Eu lembro que ele dizia: o trabalho engrandece, o trabalho dignifica, fortalece e transforma as pessoas, né? E a gente sabe, assim, eu digo muito que parece que ele sabia que ia falecer novo, porque ele ensinou muito isso pra gente, né? Nas férias era muito interessante, a gente tinha metade das férias de lazer e a outra metade era trabalho, né? Era inegociável. Naquelas férias do meio do ano, era 15 dias trabalhando e 15 dias é que você podia ter lazer. Aí dezembro era inegociável, porque em dezembro a gente tinha que trabalhar, porque era o Natal lá, né? E a gente tinha que ir.
E janeiro não, a gente podia tirar férias, ok. Então, assim, foi passado esse laço muito forte, né, do trabalho, da honestidade, de realmente o homem ser fruto daquilo que ele conquista. E eu acho que foi o maior legado, assim, também que ele deixou, né? Foram traços muito fortes, né? E, assim, outro grande legado, né, do nosso pai, dos pais, né, vamos falar da mamãe também, mas ele era muito simples, muito humilde, entendeu? E ele nos passou isso, entendeu? E a gente, com certeza, nós também passamos para os nossos filhos, né? Isso é um outro grande legado dele. Isso é muito lindo porque é muito real, tá, gente? A gente vê as fotos, as premiações, né? Vê todo o holofote do sucesso. Mas mais lindo do que o que a gente vê no holofote são os bastidores. E tudo aquilo que vocês estão ouvindo é só um pedacinho pequenininho da verdade, né? E da solidez que é esse grupo. E uma das coisas que mais me encantou quando a gente conviveu foi a força da palavra dignidade, né? Como ela é estruturante, não só para a família entre si, que fortalece essa união, mas a consciência da importância desses negócios para as famílias que trabalham, né, nos negócios de vocês, os colaboradores, as famílias, os fornecedores, que eu fiquei muito encantada lá no cinema, né, das pessoas chegando e falando com a gente, olha, minhas filhas, né, tudo que eu conquistei veio dessa relação. Então isso é muito bonito, né, de ver que, na verdade, é um grande ecossistema que transforma, de fato, pessoas em lugares, né? E num país onde mais de 80% dos negócios pequenos e médios não sobrevivem 5 anos, Aninha, agora eu vou me direcionar a vocês, né? A gente está comemorando 40 anos do Ponto da Moda, que foi o embrião, né? A primeira semente desse florescer, que daqui a pouco o Hamburgo vai contar o que é esse grupo Ximenes e os negócios, onde foi parar esse turbo que ele apertou nesse dia. Mas a gente viu aí uma festa linda, né? Com safadão, tudo aquilo. Mas o que tem por trás de tudo isso, né, Aninha? Tem uma história muito linda, de 40 anos que está só começando e que traz aí essa missão de encantar pessoas com moda. Isso é tão forte porque a moda é dignidade, né? Isso. É a nossa primeira aparência, a nossa chegada, é o que abre portas. E a gente oportunizar para as pessoas, né, principalmente em situação de vulnerabilidade, a condição de se vestir bem, né, de estar na moda, de transformar essas realidades, é algo muito bonito. Então, quais os sentimentos e aprendizados, Aninha, que esse marco de 40 anos desperta em vocês como um todo, e de que forma ele traduz o espírito empreendedor dessa família, da família Ximenes? É bem interessante, né? Assim, porque o Ponto da Moda, ele tem valores bem fortes, né? E valores que a gente já tinha falado aqui, que veio muito da forma de ser do nosso pai. E uma das coisas que a gente, assim, também prega, que vem muito dele, é o valor da união, né? Nós sempre tivemos a união, eu, a Tereza, a mamãe, né? E a gente passa isso muito forte para a terceira geração, que já está aí entrando, né? Esse laço, todos esses laços que foram passados. E isso vem de uma construção do papai, né? Da mamãe, e é muito forte no Ponto da Moda, porque, assim, foco nas pessoas. O respeito que a gente tem às pessoas é muito grande, né? O compromisso, o resultado de, assim, tudo tem que ser atingido, tem que ser alcançado. O respeito a tudo e a todos. A gente fala muito lá no Ponto da Moda que, assim, quem passar pelo Ponto da Moda tem que a gente tentar transformar o dia daquela pessoa. Seja um fornecedor, um fabricante, né, um cliente, os nossos colaboradores. Nós somos GPTW, né, em todas as empresas do Grupo Ximenes. Isso é um orgulho muito grande, que é o Great Place to Work, porque isso é uma coisa também que a gente tem muito orgulho, né, que a gente olha com muita dignidade nos olhos de cada um dos nossos colaboradores. Então a gente precisa transformar o dia das pessoas em felicidade, em alegria. A gente fala muito que é a família Ponto da Moda, né? E nesses 40 anos eu acho que a gente vem trilhando esse caminho maravilhoso de um lugar leve, de um lugar alegre, de um lugar feliz. A gente fala muito que é a família Ponto da Moda, né? E é mesmo.
E nesses 40 anos, o marco e essas fortalezas desses valores foram totalmente passados, vinculados ao Grupo Ximenes, né, que a gente, há 1 ano e meio, a gente conseguiu focar no Grupo Ximenes, que a gente teve uma grande consultoria com a minha amiga Ana Benício, através do Instituto Empresariar, e a gente tinha as empresas e tratavam separadas, né? Depois o Rian Burgo vai contar essa história direitinho. E o Grupo Ximenes, a gente vê muito forte os laços de valores, né, que foram implantados pela mãe do grupo, que é o Ponto da Moda, né? E assim, hoje a nossa missão, nesses 40 anos do Ponto da Moda, não agora, há 12 anos a gente fala que a nossa missão é encantar as pessoas com moda, né? Isso é o que nos move, né? É entregar o melhor produto com o melhor preço, na maior tendência de moda, né? Então, assim, com certeza eu acho que a gente consegue entregar isso. É feito com muito amor, com muito carinho, com muita estruturação, sabe? Muito pensado, muito estudado. E nesses 40 anos a gente brilha muito esse olhar da moda, né? Então, esse é o nosso legado, né? De firmeza, de transparência, de entrega com todos os que tocam com a gente no Ponto da Moda esses 40 anos. E a festa, né, Aninha? Tu foi uma festa top. É no Ponto da Moda que a gente se vê. Todas as nossas lojas esperam você. Não é mais só no centro, né? Não. É diferenciado. Isso. E assim, e é uma coisa muito bacana, né, nesses 40 anos, as transformações que tiveram o Ponto da Moda. Sim. Né? A gente era muito focado em preço, produto. Era o rei do Ponto da Moda, era o rei dos preços baixos. E a gente focava. Hoje a gente tem toda a preocupação de entregar o mesmo preço, com o melhor produto, né? A entrega é essa, em cima disso, né? Só que a gente envolve com moda, com muita moda. E a gente conseguiu estruturar as lojas como um grande magazine, né? Acho que em recall de nome, a gente é o mais realmente lembrado, Top of mind, né? Isso. E é muito, assim, é muito orgulho para nós, né? Termos isso à frente do nosso negócio, né? Esse respeito da população. Assim, eu percebo que várias pessoas têm várias histórias com o Ponto da Moda. É muito interessante. As famílias relatam, as mães relatam, né? Eu agora recente tive com uma pessoa que ela disse: menina, eu só compro no Ponto da Moda. Porque eu fui uma criança que cresci brincando nos parquinhos do Ponto da Moda, lanchando nas lanchonetes. Então era assim uma coisa tão forte que a minha mãe faleceu, a minha dizendo, e eu não consigo não comprar em outro lugar. O Ponto da Moda faz parte da minha história. E são essas histórias, são essas experiências que nos movem. Sejam com nossos colaboradores, nossos clientes, com nossos parceiros, né? Quantas histórias nós temos também com os nossos colaboradores. Pessoas que começaram como civis gerais, hoje estão como gerentes. Meninos que começaram assim, como estoquistas e hoje estão como gerentes. E são tantas as projeções, são tantas histórias lindas. E isso é o que nos move, sabe? E isso foi muito enraizado pro Grupo Ximenes. E está completando 40 anos uma menina, uma boneca, se reinventando o tempo todo, com uma equipe de estilistas, né? Se renovando lá dentro. Então, realmente, a moda é levada muito a sério. Mas não é qualquer moda, é a moda acessível. Isso é o que dá uma camada de dignificar, né, as relações muito bonita e muito própria do Ponto da Moda. A gente tem um projeto de moda, né, de juntar todas as faculdades de moda, né, design de moda no Ceará. Nós somos referência total, é muito lindo o trabalho que a gente consegue, é o único varejista do Ceará que realmente consegue ter esse projeto de moda instalado nas lojas de varejo. Porque assim, os designers de moda, eles têm muita abertura dentro das indústrias, mas varejo, o Ponto da Moda consegue entregar muito. Tem as marcas próprias, tem uma tal de Ana X, viu? Que eu não sei por que essa marca tem esse nome. Eu vou lhe dizer, viu? Porque tu sabe que eu não tenho essas vaidades, né? Não fui eu que botei, foi uma fornecedora que... Sério? Uma fornecedora, gente... visionária, né? Porque eu cheguei para trabalhar, né, lá nessa fábrica e o nome não era bonito da fábrica, não era bacana. Aí eu peguei e disse, mulher, tuas peças são lindas, mas esse nome, a gente tem que botar um nome.
Ela disse, qual é o nome? Eu digo, eu não tenho esse nome. Tem, o teu nome é forte. Vamos botar Ana X, eu posso botar nas etiquetas? Eu disse, não, mulher, pode não. Que é isso? O pessoal vai dizer que eu tô me promovendo. Que promovendo, mulher? Teu nome é bacana, vamos botar Ana X. Aí eu digo, pois vamos lá, vamos botar esse Ana X aí. E realmente hoje tem esta marca lá, viu? Mas não é por orgulho meu, por vaidade minha, pelo amor de Deus. Mas realmente pegou, é muito bacana. É importante. E nós temos 4 marcas nossas, né? E essa também, viu, gente, é uma característica muito forte dessa família, a humildade, né? Então eles sempre se colocam de uma forma muito bonita. Por mais grandiosa que sejam as conquistas, né? Essa essência, ela não se perde do que a gente é. Tem até uma frase, né? Você é rico daquilo que o dinheiro não pode comprar, né? Que tá lá na capa do planejamento estratégico do grupo, que veio dessa alma poeta aqui, que nos acompanha. Aí nós temos 4 marcas, né? É a Ana X, é a Atrevida, né? E temos a Sem Limite e a MX Urban. Realmente são 4 nomes, 2 masculinos e 2 femininos, que vocês só encontram no ponto da moda, viu? E com posicionamento comercial. Né? E todos os produtos, né? Tudo do melhor para vocês mesmo, né? De ponta a ponta. Isso. Mas agora a gente quer falar um pouquinho das novas gerações, né? Gente. O que tem tantos empresários e empresárias nesse Brasil aí com o coração meio apertado, né? Como é que vai ser tudo isso que eu estou construindo, para quem vai ficar? Às vezes, né? Tem alguns conflitos, porque 3 é mais difícil de entrar num consenso do que 7, né? 7 primos hoje, aí vai só aumentar, porque os 7 já começaram a formar suas famílias também, já está chegando aí a 4ª geração, mas esse processo que a gente chama de integração geracional foi muito natural, né? Até porque muitas dessas questões que vocês também falaram que trabalhavam nas férias, os filhos de vocês também viveram, né? Então foi muito natural como isso foi acontecendo, né? E hoje essa 3ª geração chega com ideias inovadoras, novas linguagens, prontos, preparados e querendo, como diz a Aninha, né? E como tem sido esse processo de integração na tua visão, né? Equilibrando o respeito às origens, porque eles têm muito essa consciência de honrar, né? Esse legado, com o impulso para o novo, com esse espaço para eles trazerem ideias, né? E ampliarem aí esse ecossistema. Como é que é isso? A 3ª geração, né? Como você própria falou, a gente também passou foi passado esse legado, porque eles vivenciaram, né, Aninha, junto aos pais, né, e na época também das férias, né, deles, a gente sempre levava, né, passavam uma temporada também, né, metade de férias, metade vamos descansar também, né, nas brincadeiras. E eles sempre acompanhavam, né, nesse período. Quer dizer, então isso foi muito, muito bom para eles, né, que eles vivenciaram isso aí também. E a 3ª geração, ela faz 14 anos que começou, né, a entrar lá, a participar também. E hoje todos os nossos filhos estão dentro lá vamos falar do grupo Ximenes, começaram no ponto, alguns iniciaram pelo ponto da moda, e hoje tem 3, né? Hoje são 7 filhos, e tem 3 que estão ainda no ponto da moda, e os outros 4 estão distribuídos no grupo, né? E assim, Ana, foi muito positivo, entendeu? Foi muito positivo a entrada da 3ª geração, porque foi uma coisa natural. Outra coisa, os meninos entraram como um funcionário passando lá pelo estoque, né? Conhecendo todo o processo, né, das lojas. Então, assim, e de lá eles foram saber realmente onde é que eles se enquadravam, né? E outra coisa, Ana, os meninos, assim,
graças a Deus, até hoje, eles estão dando conta do recado, certo? Se a gente vê que eles não têm condição, não é porque sejam nossos filhos que vão perpetuar lá dentro, não. Entendeu? Então, eles têm que entregar. Né? Eles têm meritocracia. Tem que fazer a entrega deles, do trabalho deles, entendeu? E assim, hoje, assim, eu tenho certeza que eu respondo pelos os dois também, né, a nossa diretoria, que nós somos muito satisfeitos com a equipe toda dos meninos, sim, entendeu? Então, assim, somos muito felizes com a terceira geração e que se chegue aí a terceira, a quarta, que perpetue, né? Todos muito competentes, né? Sim. E muito conscientes, isso é que é lindo. E é uma fala que vocês sempre trazem, né, nos fóruns de autogestão, que eu acho muito linda, é até de aliviar um pouco para eles, né, de dizer, gente, olha, se ficar pesado não vai para um burnout, não. Isso. Avisa, se posicionem, né, que nós estamos aqui para nos apoiar e chegar do outro lado. Então isso também é muito importante, dar o espaço para eles crescerem, né, se realizarem, isso é feito o tempo todo. Mas também ali está acompanhando a saúde emocional, a evolução, né, como pessoa, como profissional, incentivando, estudar, viajar, fazer missões fora. Porque o que tem de melhor no mundo tem que vir para cá, né? Então é importante que eles sejam. Outra coisa que eu quero complementar, pessoal, é o seguinte. O que é que aconteceu? Os meninos entraram, né, com inovação, com novas linguagens, entendeu? E nós três... com a nossa experiência, entendeu? Então, assim, foi um casamento perfeito. Eu digo que, né? E a gente, né, escuta, a gente tem muita troca com eles. Eles trazem muitas inovações, ideias, e aí a gente senta para decide. Isso. E existe um respeito muito grande pelo que vocês decidem. Sim. Como é honrar mesmo quem veio antes, né? E isso também é muito respeitado, assim como também existe essa escuta de verdade, né? Sim. Nenhuma ideia passa em branco, vem para a mesa, é discutida, dada atenção, né? Então eles também se sentem mesmo parte dessa construção. Eu queria assim muito acrescentar, porque assim, eu acho que a forma que os meninos entraram, a gente respeitou muito, sabe? Assim, eles sempre foram muito respeitados, né? Eles tiveram sempre espaço. Eu queria registrar isso aqui, porque a gente percebe a dificuldade que alguns assim, herdeiros ou futuros sucessores têm em não ter espaço dentro das empresas. E a gente sempre deu muito espaço para ouvir. Lógico, a gente ouvia. Se tiver sentido, nós estamos juntos. Se não tiver sentido, a gente pontua. Então, assim, foi muito forte, né, a gente ter dado espaço, eles se sentirem respeitados e valorizados. E é preciso ter esse ouvido, sabe? Total. E junto com isso, o que foi que ficou muito lindo? Porque juntou a força de trabalho, o nosso conhecimento, a nossa maturidade com o novo, sabe? O novo pensar, o novo, né, agir, a nova forma de transformar tudo aquilo que eles viam que podiam vir a melhorar. Então eles tiveram esse espaço. Logicamente que tudo que a gente dava o ok, o projeto seguia. Perfeito. Mas seguia mesmo. Isso é muito legal, né? Saber que teve esse espaço. E a gente colheu tantos frutos maravilhosos, porque a juventude, com a maturidade comercial que nós tínhamos, fez assim um laço perfeito. Foi muito importante. E sempre ancorado nos mesmos valores. Sim, né? isso. Quer falar? Eu vou complementar. A gente fala, até agora falamos em meninos, na verdade são os homens e as mulheres hoje. É porque... Já são pais de família. Só dois. Dois. Eu vou personalizar. A Tereza tem 2 filhos na empresa. É o George, que é no financeiro do grupo. O Tiago, que toma conta de toda a logística e é comprador do Ponto da Moda, de cama, mesa e banho. A Ana tem o Renan, que é o braço direito dela no comercial e inteligência todo do Ponto da Moda. E a Ana tem um que está no Shopping Eusébio,
que é o Regi Júnior. Então eu falei o nome dos 4, não foi? Sim. Eu tenho uma que é a Marília, que toca o Shop Eusébio, é a superintendente. E a Mariana é uma filha minha também, a Marília e a Mariana são gêmeas, estão com 28 anos. É a arquiteta de todo o grupo. E junto com o resto vem puxando os empreendimentos imobiliários também, né? Com o Reis. Isso. Exato. E tem a Lídia também, que eu não posso deixar de falar. Eu ia Que é a minha falar. filha. E que também, olha como é importante, né, esses momentos de diálogo. A Lília sentiu no coração dela a vocação para a medicina, né? Logo, logo teremos uma médica. Ainda não sabemos se será uma médica empreendedora, mas tem espaço no grupo, né, para expansão de negócio. Aqui não tem ponto final, são reticências, né? São as oportunidades exponenciais. Mas está sempre que pode participa dos fóruns de alta gestão, acompanha a evolução do grupo, né, nos momentos. Então ela sempre é lembrada como parte, né, e sempre está celebrando com a gente. Isso também é um movimento muito importante para todas as famílias que nos assistem, né? Incluir todos nas suas vocações, nos seus olhares, né? Uma das famílias empresárias mais famosas do Brasil, Setúbal Moreira Salles, né, da Itaúsa, um dos filhos é um cineasta, né? E aí você não entende por que as propagandas do Itaú são tão lindas, né? Chora, se emociona. Então, às vezes, vocações que a gente não imagina que se conversam em momentos-chave de virada estão ali, que estão conectados pelo DNA, né? Pelos valores, pela mesma raiz e fazendo acontecer juntos. E é engraçado, Aninha, assim, o Riamburgo, né, situou quem são os meninos, né, os adultos, como ele citou, né? E tudo foi encaixado organicamente. Ainda teve essa bênção, né? Que todos foram se encaixando naturalmente. De uma forma muito linda, né? Isso. Mari voltou para cá, né? Mas tem um truque, viu? O truque é o seguinte: quando verdadeiramente eram crianças, que igualmente nosso pai nos educou a trabalhar desde criança, que eu acho hoje um crime. As crianças não podem trabalhar. E não sei o porquê isso, em vez de trabalhar, enfim, nós trabalhamos desde criança e botamos nossas crianças, quando crianças, a trabalhar. Então, na idade de 8 anos aproximadamente, todos iam trabalhar nas férias no Ponto da Moda. E aí, chegava o final do dia, como se fosse dinheiro de hoje, a gente dava R$30. Então, uma criança que ganha R$30 num dia, Rica, né? na semana trabalhou 5 dias, ganhou 150, é muito rico. Então, tomaram gosto. Sim. Então, tomaram gosto pela empresa, por a força do trabalho, e ainda tinha direito a um lanche gratuito nas nossas lanchonetes. Sim. Então, assim, criaram amor pela empresa. Foi natural. Benefícios muito atrativos. Foi muito atrativo. Estão perguntando aí nos comentários se ainda está valendo, né? Ei, é interessante, viu? Foi o Renan uma vez, o meu mais velho, né? Disse assim: mãe, eu queria ir de ônibus, porque o povo é de ônibus, né? Não é pai de ônibus. Mas a gente tá engraçado nesse dia. Isso Bem é importante interessante. mesmo, né? Que a gente chama, né? No inglês você não gosta muito, a gente chama de skin in the game, né? A pele, né? No jogo, sentindo na pele o que é a realidade de todo mundo. Isso é empatia. Só consegue empatizar quem calça o sapato do outro. É verdade. Né? E assim, só para terminar a terceira geração, e é muito importante de onde eles vieram, né? Ninguém começou com um cargo alto. Todos começaram de vendedores, de estoquistas, passaram no caixa das lojas. Isso é muito importante, porque assim, eu quero construir essa terceira geração, essa quarta, o que for. Precisa ter na cabeça que precisa começar conhecendo o chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Conhecer a base de tudo, porque ninguém vai ser o filho do dono que tem que entrar como diretor. Esse não vai entender nada. Então, é muito importante esse sentimento de como é que lá embaixo estamos, como é que funciona o operacional, né? Para depois pensar no tático para chegar no estratégico. Perfeito. Né? E tem uma outra camada aí, Aninha, que é importante a gente falar.
que é a conquista do respeito dos colaboradores, né? Porque quando começa de baixo, tá ali como par, Tem vai empatia, entendendo, vai se relacionando, vai construindo um respeito e vai se vendo que não é porque é o filho ou a filha, né? Isso. A gente tem competência e tem muita competência aqui, né? Quero muito um dia que todos vocês conheçam aí os 7. O que nós estamos falando me parece e é o óbvio, mas esse óbvio não é praticado Não, no na mercado, grande maioria. lamentavelmente. Mas tem coisa mais básica, mais óbvia do que a gente conversou aqui. Não mesmo. Então a gente fez o óbvio, o básico, e deu muito certo. E aprendi com você, Ana, e com o Cícero Rocha, do Instituto Empresarial, uma coisa que nos dá um norte bem longo, que empresa familiar não é feita para ser vendida, é feita para se perpetuar. Isso é muito bacana, porque olha se faz algum sentido. Você construir um shopping, o shopping está em plena evolução, está maravilhoso e tudo isso. Não, agora está pronto para vender. Que loucura é essa? Agora o Ponto da Moda está com 14 lojas, está uma maravilha, está faturando, está no azul, está tudo bacana, vamos vender esse Ponto da Moda. Nós temos, aproveitando aqui, falando do grupo, falei do Ponto da Moda, falei do Shopping Eusébio, nós temos também, começamos há 14 anos atrás com o Ponto Shopping no Maracanaú, é um mall muito simpático, muito bem localizado. Temos o Shopping Eusébio, que começamos em 2014 com um mall, hoje, 5 anos depois, se transformou num shopping, que hoje já está na 4ª expansão. São números bem expressivos lá. Hoje já vamos ficar com 85 mil metros de área construída, com 35 mil metros de ABL e uma torre empresarial que está nascendo, se Deus quiser, a gente inaugura daqui a um ano. Dentre também do grupo, nós temos comercializado pela Nova Empreendimentos Imobiliário mais de 3 mil lotes no Cariri e aqui na região metropolitana, no Eusébio e no Itaitinga. E temos, agora mais recente, estamos investindo em energias renováveis, que é a energia solar e na geração GD, para vender energia mais barata para o consumidor final. Então, essa é a composição do nosso grupo. A imobiliária também, a gente faz projetos sob encomenda e temos também um banco de terra que bem generoso para a continuidade dos loteamentos e também galpões logísticos e tudo que o ramo imobiliário proporciona. Esse é nosso grupo. E completando o nosso grupo, esse ano nós lançamos, né, o nosso cartão próprio, né, o Ponto Card, e a securitizadora. E também a RTA Securitizadora, certo? Para fazer o fechamento do grupo. Entrando no mercado financeiro também, né? Ou seja, os netos já estão garantidos, tem emprego para todo mundo. Pode chegar. E tudo que nasce com muita naturalidade. Por exemplo, a securitizadora. Nós percebemos que os nossos fornecedores descontavam títulos com terceiros. Perfeito. E aí a gente pega e oferece com a taxa mais atraente. Você alivia o meu parceiro e é uma segurança, porque nós estamos descontando nossos títulos. Hoje a gente já desconta também títulos de terceiros, vamos dizer, de empresas confiáveis, amigas, parceiras da gente, também com a taxa mais baixa. Então você vê que é uma coisa que é natural. Nós somos já há 7 anos autossuficientes de energia solar, e para os shoppings e para as lojas, e dizer assim, por que não produzir energia também para vender mais barato? Perfeito. Então, são coisas que o grupo cresce com muita naturalmente. Olhando Então, para a gente tem as oportunidades, né? e a coisa vai acontecendo. Tem esse olhar naturalmente, né, Ramon? Você é um cara inquieto, né?
Você traz aí as ideias para a mesa, né? E sempre está provocando o grupo, né, a expandir. E outra característica nossa é que nós somos muito conservadores. Embora a gente tenha esse acelerador lá do começo e sempre a gente teve um crescimento orgânico, mas a gente sempre pautou por segurança. Haja visto o ramo empresarial não é esse mar de rosa. Não mesmo. O ramo empresarial é muito desafiador. Quantos ficaram pelo caminho? Como você citou, 80% das empresas não chegam no 5º ano. E quantas empresas grandes também ficaram pelo meio do caminho? Então, não poupa, não tem tamanho. Então, você, num país que as regras do jogo mudam no jogo, você tem que estar com o quê? Com solidez para aguentar essas pancadas. E é assim que somos. Perfeito. E todas as oportunidades muito bem estudadas, né, no ramo imobiliário. Vocês estão vendo que a expansão são negócios que estão em plena expansão, né? O mercado imobiliário, né, é só olhar para os números aqui do estado do Ceará, principalmente, né? Mercado financeiro, né, ele consegue rentabilizar em períodos de crise, né? O mercado de energia é o mercado de ouro dos próximos 10 anos. Os data centers estão vindo para o Ceará pelo excesso de geração do nosso estado, né? Então, a gente hoje está no olho do mundo, né? Estamos muito bem posicionados. O Shopping Eusébio foi um equipamento, ainda é, né? Mas naquela época, como foi fundado, que contribuiu bastante na oferta de serviços para uma área que estava crescendo de uma forma muito acelerada lá, né? Aí hoje a gente vê um dos maiores, né, indicadores habitacionais com concentração de renda, mas quem estava lá ajudando a construir tudo, quem já estava vendo isso antes, né, ali em Taitinga, né, e tudo. Então, esse olhar para os dados também, não ficar só no feeling, né, Renato? Sim. Porque o feeling ele vai até a página 2, né? Então, quando você fala dessa questão aí de ser mais conservador, né, de discutir isso, hoje a governança de vocês vem se fortalecendo e amadurecendo muito nesse sentido, né? E os negócios ficaram grandes, hoje se trabalha muito com pesquisa, então, porque tudo que se faz... Naquele tempo, quando ele dizia que não tínhamos idade de quebrar, que nós temos idade de quebrar, nós não tínhamos nada. Se quebrasse, voltava para o capital zero. Hoje a responsabilidade é muito grande com as famílias, com os negócios, com os fornecedores. Então, há muita ciência, há muito estudo atrás hoje dos nossos negócios. E com a inteligência artificial, temos que estar mais atento do que nunca. Com e-commerce, é um grande desafio para o varejo físico. Então, desafios é o que não falta, mas também é o que nos move. E eu acho assim que o que mais nos move é o propósito do Grupo Ximenes, né? Que é transformar pessoas em lugares. Eu acho assim, toda empresa, lógico que ela tem que ter lucratividade, isso é a base para ela ser sustentável, porque não existe empresa sem lucratividade, né, para sustentar todo esse ecossistema de negócios, mas o propósito é muito forte, é um legado maior, sabe? Porque isso nos move. Quer dizer, você vê que o Shopping Eusébio, quando a gente pegou o Eusébio não tinha comércio, né? E depois que a gente abriu, que era o Eusébio Open Mall, né, abriu uma oportunidade no Eusébio imenso. Nós transformamos o cenário total, né, do município do Eusébio com o Eusébio Open Mall na época. Então, assim, transformamos aquele lugar. Hoje a gente tem um Shopping Eusébio consolidado com 11 anos, né? Agora, recente, nós abrimos uma loja no Zé Walter, no Ponto da Moda, e no dia da inauguração, a coisa que mais a gente ouvia era um agradecimento da população por ter uma loja de departamentos daquele tamanho que o Zé Walter não tinha. Então, assim, nós transformamos de novo aquele lugar, aquelas pessoas, né? Então, assim, ter um propósito, a empresa ter um propósito é uma coisa, um legado muito maior, sabe? Porque a gente consegue, né, sustentar aqui com mais fortaleza. Quer dizer, o foco nas pessoas, né? A gente saber que a gente dá dignidade às pessoas. Quando a gente estruturou o Grupo Ximenes, foi uma coisa muito linda,
Porque hoje a gente diz assim, tipo assim, um colaborador do Ponto da Moda, ele diz, não, eu trabalho no Ponto da Moda, uma empresa do Grupo Ximenes. No radar desse colaborador, ele pode estar na RTA, securitizadora, ele pode ir para a usina fotovoltaica, ele pode ir para o Shopping Eusébio, ele pode ir para o Ponto Shopping, né? Ele pode ir para 9 empreendimentos imobiliários. Então, assim, a gente percebeu que as pessoas, né, os nossos colaboradores, eles se empoderaram disso. A gente tem hoje, no quadro de colaboradores, 30% de pessoas ou com nível superior ou cursando. Isso é transformar pessoas. Né? Então, é esse que nos move, sabe? Esse propósito, né? Transformando pessoas em lugares. Coisa linda. E vocês estão vendo que o mais bonito de tudo isso, né, além dessa base sólida de valores e dessa visão, né, empresarial tão madura, é a integração entre os negócios. Não é só dizer, agora a gente vai para esse mercado e abre esses silos, né, que é o que normalmente acontece. Mas aqui é tudo integrado. Cada negócio que vem, ele pensa em como ele vai se conectar com os negócios que já existem, né? Só para dar um exemplo para vocês, a energia solar, eu lembro demais do dia, né, que os meninos chegaram, porque, olha, os novos negócios têm muito dedo das novas gerações, viu? Foi feito um pitch, uma provocação, eles trouxeram as ideias, apresentaram e eles aprovavam ou não e a gente seguia, né? A de energia solar, ela também vai gerar um benefício de 20%, né, de redução das contas dos colaboradores. E dos clientes. Né, dos clientes. Então, assim, são oportunidades que vão se integrando ali na cesta. Quem é cliente do Grupo Ximenes está sendo visto aí por todas essas oportunidades de transformar pessoas em lugares. Então, é o olhar para a pessoa, né? E não só para o cartão de crédito daquela pessoa, né? Isso é muito bonito mesmo. E conseguimos, assim, alavancar esse B2B tão falado, né? Perfeito. A gente consegue fazer outros negócios em parceria. Mas são oportunidades exponenciais mesmo. Essas reticências, né? Que a gente brinca nos bastidores que não tem ponto final, são reticências, elas não têm fim. Sim. Né? Então, esse ecossistema, ele vai se moldando nessa dinâmica e nessa união, nesse uníssono, né? De uma forma muito bonita. E para a gente ir caminhando para o final, infelizmente, porque cada minuto com esse trio aqui vale muito mais que muito curso superior, né, gente? A gente aprende demais, se inspira, né? No dia 19/11 é o dia do empreendedorismo feminino, né? E uma das coisas que sempre me encantou aqui foi que as mulheres e os homens, né, não existe nenhuma barreira de gênero aqui e em nenhuma das gerações. Né? Em nenhuma das gerações existe uma união e uma integração tão grande que isso é visto, valorizado, respeitado, né? E esse ano celebrado de uma forma muito bonita, né? A Aninha foi reconhecida a 3ª mulher na história como a lojista do ano pela CDL Fortaleza, né? Então, lógico que ela leva toda essa construção do Grupo Ximenes, mas é muito simbólico, né? De ser essa mulher maravilhosa, essa mulher forte. Então, a pergunta que eu queria fazer agora para a Ana, né? É que nessa trajetória familiar tão sólida é bonito perceber essa presença e protagonismo também das mulheres, né? Seja nas decisões, na gestão ou na preservação dos valores que unem a família. Agora, com essa conquista, né, de lojista do ano e sendo a 3ª mulher, né, nessa história, como que você percebe esse momento, né, para a Aninha de ver tantas conquistas aí nesses 40 anos do grupo se desenhando e hoje você representando de uma forma muito especial tudo isso? Aninha, é bem mágico, né, a gente poder receber esse troféu Iracema, né, que é um grande prêmio, né, da CDL de reconhecimento do trabalho, né, do varejo cearense. E eu fiquei muito feliz, mas assim, isso é uma criação, acho que até do papai também, sabe? De como nós fomos criados, né? A gente foi criado muito com união. Então, quando a empresa, né, tem 30 anos, que quem está à frente do Ponto da Moda é o Iambu, a Tereza e eu, né? Então, quando nós ficamos nós 3 com a mamãe, e o Riambu deu sempre uma grande oportunidade de vermos por igual, né? Assim,
Nunca nós fomos tratados, é mulher, não sabe das coisas, é mulher, não vai dar opinião, pelo contrário. É uma coisa assim muito forte nele, de ter dado sempre espaço, e eu acho que em Hamburgo é muito importante você ouvir isso, eu já disse uma vez e repito, que você nos empoderou muito enquanto empresárias, enquanto suas sócias, né? Eu acho que alguém por aí afora no mercado já ouviu falar, não, porque minhas irmãs, né? É uma história que ele diz mesmo, sabe? Porque as irmãs dele são ouvidas, né? Joga duro. Elas têm opinião, realmente, e ele sempre nos deu esse espaço. Então, assim, eu digo, por acaso eu sou mulher, sabe? Porque eu me vejo como uma pessoa que tem sonhos, que tem ideais, que busca várias coisas, sabe? E por acaso eu sou mulher, né? Do pessoal diz muito, é mulher e deu certo. Pessoal, a gente dá certo quando a gente vê que a gente é uma pessoa que tem sonho, que tem realização, que sabe o caminho onde quer chegar. E através do trabalho, sabe? Do olhar no olhar do outro, em se colocar, ter empatia. E aí você constrói o seu sonho, né? E pode ser quem você é, sabe? A personalidade é a sua. Diferente de gênero, né? Sexo, de religião, sabe? De posição dentro da sociedade. Eu acho que quando você tem um sonho, você consegue realizar. Lógico que eu estou muito orgulhosa, né? Que eu sou a terceira mulher que recebe o troféu Iracema. Realmente é um grande feito, né? Sim. Mas, assim, eu sempre me vi como essa pessoa de ter sonhos, de acreditar e de buscar, sabe? E, assim, foi nesses 40 anos do Ponto da Moda, que também foi uma surpresa para o nosso grande presidente da CDL, né, o Assis. Ele me elegeu sem saber dos 40 anos do Ponto da Moda. E aí foi só festa. Foram os 40 anos do Ponto da Moda, que veio junto com o prêmio, né, Lojista do Ano. Aí nós fizemos a grande festa de comemoração, fizemos lá no Shopping Eusébio, uma manhã foi o Summit Celebration desses 40 anos, e no outro dia nós comemoramos no TBT do Safadão, que foi lindo. O Safadão estava morrendo de saudade da gente. Você queria voltar a ser sócio, você já aceitaram? Já, vamos deixar de ser sócio, né? Então, assim, o Safadão estava morrendo de saudade, foi no TBT, os 40 anos. Ele vestiu a camisa, a jaqueta, ele cantou, é no Ponto da Moda que a gente se vê. E esse é o nosso Ponto da Moda, sabe? O prêmio não é meu, o prêmio é meu, é do Hamburgo, é da Tereza, da mamãe, é de todos os nossos colaboradores. Isso aí, por acaso, eu vou receber, né? Fui indicada como a lojista do ano. Mas é um prêmio do Grupo Ximenes, do Ponto da Moda, sabe? E isso aqui é importante ser dito. Porque juntos nós somos fortes. E construímos, né, o tão famoso Grupo Ximenes hoje. Junto com os meninos, né, com a terceira geração. Isso é muito lindo, porque isso também se reflete nas novas gerações, né? Quantas superintendentes de shopping mulheres vocês conhecem, né? É verdade. E a gente tem uma aí maravilhosa dando show, que é a Marília, né? E aí eu queria perguntar agora para você, Tequinha. Como que você percebe essa contribuição feminina nesse equilíbrio, né? Emoção, razão, tradição, inovação, fé, estratégia, essa união, né? Como é que você percebe isso aqui? Ana, lá na nossa família, né? Agora eu digo, esse legado do nosso pai, né? Essa união que a gente teve, sempre deu muito certo, graças a Deus, assim, entre nós três, vamos dizer assim. Sempre que a gente, alguma coisa a resolver, a gente sempre resolvia a três, entendeu? Não era só porque era de mulher para mulher, não. O Hamburgo sempre estava no meio da gente. Então, assim, essa nossa união fez com que toda decisão a gente tomasse juntos, entendeu? Eu tenho certeza que essa nossa trajetória, que chegamos, o nascedor do Ponto da Moda, que hoje estamos no Grupo Ximenes, isso aí é fruto dessa união nossa, entendeu? Então, assim, e a gente está passando esse legado também para a terceira geração, que com certeza que eles também, tudo é resolvido, eles são muito unidos entre os primos, né? E isso eu tenho certeza que vai se perpetuar, com certeza. E outra coisa que eu
também queria completar, Aninha, era, assim, vamos dizer, todo esse nosso sucesso se remete à força do nosso trabalho. E a gente, agora eu vou falar por mim, e a fala dos meninos também, que o pessoal né, que vai acompanhar isso aqui, é porque a gente tem muito amor pelo que faz, entendeu? Então, assim, a gente ama trabalhar. Eu acho que o grande sucesso também é isso. Coisa linda. É isso aí, gente. Se deixasse, a gente vê até meia-noite, né? Aqui, presidente. Eu vou encerrar a nossa fala aqui dizendo de uma verdade. Uma frase nossa que é um mantra. Nós somos verdadeiramente ricos porque temos valores que o dinheiro não compra. E essa é a nossa riqueza. Se Deus permitiu e a nossa união, o trabalho e tudo que foi dito aqui prosperar, mas bem materiais só são complementos. Na verdade, os valores da riqueza é o que é intangível. E isso nós somos muito ricos de verdade. Então, graças a Deus. E essa riqueza fica difícil de alguém tirar da gente. Não tira. Essa não tira, não. Tá no DNA, viu? Essa não tira, não. Se carregarem tudo material, mas a força, a união, o amor, o carinho, o respeito, esses valores aí, ninguém rouba. Isso me lembra muito a história de Jó, né, na Bíblia. Ele dizia, Deus dá, Deus tira. Isso, né? verdade. E eu sempre digo que o que faz com que a gente conquiste e reconquiste tudo na vida é essa base. Que nenhum concorrente, né, nenhuma tempestade pode tirar da gente, né? Tem que desejar profundo. E eu acho assim, que Deus continue nos abençoando, né, nos protegendo aí nas novas decisões, nas coisas futuras que virão, né? Que Deus esteja sempre conosco, né? Amém. Amém. Vocês querem deixar uma mensagem final para quem nos assiste, os empreendedores, empreendedoras aí que se inspiram nos negócios de vocês, nessa união tão linda, nesses valores tão fortes? Assim, o que é que eu vejo? Acredite nos seus sonhos. Tenha muito conhecimento e trabalho naquilo que você gosta de fazer. Eu acho que isso é o caminho mais correto. Porque é preciso hoje muito conhecimento e muito trabalho. Mas em cima daquilo que você ama fazer. Que aí os resultados vão vir, com certeza. Disse tudo. Pronto. Assina embaixo. Assina embaixo. Que Tá vendo? São assim que as decisões são tomadas. Era exatamente o que eu ia falar, mas já tá dito, viu? Gente, e vocês estão vendo também da honra, né, e do presente que foi receber vocês três aqui. Eu tava no meio da COP30, a Aninha me mandou um áudio dizendo que eu vi os três. Meu Deus do céu, eu não tenho nem roupa para esse podcast. Ponto da moda, né? Então eu quero retribuir esse presente dando para vocês. Obrigado, Aninha. Né? Muito obrigado, viu? Aninha, obrigada. Até o chocolate é show. Também a gente não falou isso, mas o ponto da moda é show! E o Grupo Ximenes é show! Tudo é show, porque eu digo muito, né? A gente tem os nossos colaboradores, que são nossas estrelas, que todo dia fazem um show. É isso mesmo. E é nessa energia lá em cima que a gente encerra esse episódio do 3Cast. Muito obrigada a vocês que nos acompanham, que cobram, né? Tá aí mais um presente para vocês que eu recebi e estou compartilhando com vocês. Beijo grande.